Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui muito importante para você que vai passar por perícia médica nos próximos dias, seja lá no INSS ou através de um processo judicial. E tem dúvidas como que deve ser o laudo médico, o que deve ter nesse laudo, o que não pode faltar de forma alguma, e se referente também a validade, se existe uma validade para o laudo. Ah, eu peguei o laudo há 30 dias, há 60 dias, esse laudo ainda vale? Vou estar falando nesse vídeo aqui. Já falei em outros vídeos referentes a assunto, que é o laudo médico, que é uma prova muito importante aí na perícia para você conseguir receber um benefício, seja lá no INSS ou através de um processo judicial. Só que muitas pessoas têm dúvidas. Aqui no canal vai chegando pessoas novas todo dia e vai surgindo dúvidas referentes a assunto. Então resolvi fazer esse vídeo aqui para, mais uma vez, falando referentes a assunto sobre o laudo médico, para que possa te ajudar e você que tem dúvidas. O laudo médico é muito importante na perícia, seja lá no INSS ou através de um processo judicial, para que você consiga comprovar a incapacidade para o trabalho através desse documento e conseguir receber o benefício, seja incapacidade temporária, permanente. Esse documento é muito importante. Tem pessoas que chamam de relatório, laudo. Tem um atestado também, que o atestado é mais diferente do laudo, porque o atestado ele é importante na perícia médica. Mas o laudo médico ele é muito importante porque o laudo resume a situação do paciente, dá detalhes referente ao problema de saúde do paciente, do segurado, a situação. Por exemplo, no laudo o médico consegue ali informar se você está fazendo tratamento, se você já fez um tratamento, qual que é a recuperação, se está tendo evolução, se não, se você vai precisar fazer um procedimento cirúrgico ou não, qual é realmente a sua situação. E já no atestado não, no atestado simplesmente o médico coloca ali, informa ali que você precisa ficar afastado e coloca ali a quantidade de dias e coloca o CID, que é o Código Internacional da Doença, só isso só no atestado. Já no laudo não, no laudo, como eu estou falando, tem como ele detalhar a situação do paciente. Infelizmente, às vezes, o paciente, o segurado, tem dificuldade de conseguir esse documento. Às vezes chega no médico, o médico não fornece. E quando fornece, às vezes, não é da forma que, no meu ver, e que o INSS, o perito, quer. Não é dessa forma, não é da forma que o perito do INSS quer e precisa ser para que consiga o segurado, o paciente, consiga comprovar a incapacidade para o trabalho. E como que deve ser esse laudo? O laudo médico, como eu estou falando aqui, tem que detalhar a situação do paciente. Não é que com o laudo você vai chegar lá e você vai receber o benefício. Não tem como, de forma alguma, o INSS negar o benefício. Não, mas com um laudo bem feito, lógico que vai aumentar as suas chances. Não vai te garantir o benefício? Não, porque o que garante o benefício é se o seu problema de saúde está te impedindo de trabalhar, se você tem uma incapacidade para o trabalho, seja temporária ou permanente, e dependendo também da avaliação do perito médico. Infelizmente, às vezes, mesmo que você tenha direito de receber o benefício, mas dependendo do perito do INSS que você pegar lá, que vai passar por perícia, chega lá, pega um perito e dependendo da avaliação dele, ele pode entender que você não está incapacitado de trabalhar e pode acabar negando o benefício, mesmo que seja de forma injustamente. Mas com um documento, um laudo bem feito, pode ter certeza que as suas chances vai aumentar muito e você vai ter muita chance de conseguir comprovar a sua incapacidade, seja lá no INSS ou através de um processo judicial. Um laudo médico tem que contar toda a situação. Por exemplo, se você vem com um problema de saúde há muito tempo, tem que o médico relatar. É muito importante que ele relate ali no laudo essa situação que você já vem com muito tempo com problema de saúde. Se você já fez alguns tratamentos, por exemplo, fisioterapia, fez alguns tratamentos aí. Se, por exemplo, às vezes você vem muito tempo fazendo fisioterapia, outros tratamentos e não está tendo resultado. Isso é muito importante que o perito lá no dia da perícia vai entender que o seu problema de saúde é um problema sério, você já fez tratamento, não teve resultado.
Então você precisa ficar afastado, não tem condições de trabalhar de forma alguma. É diferente quando o médico coloca lá, o paciente fulano de tal tem um problema assim assado e não consegue trabalhar. É muito, no meu ver, é muito simples. Agora não, quando detalha a situação, detalha toda a situação, você está fazendo um tratamento, o médico conta que você está fazendo um tratamento, uma fisioterapia. Por exemplo, há mais de um ano, por exemplo, a pessoa já está fazendo um tratamento. O médico coloca ali, o paciente desde da data tal, está fazendo um tratamento, não teve resultado, precisa continuar afastado das suas atividades, não tem condições de trabalhar. A pessoa está com um problema no joelho, o paciente sente muitas dores quando fica muito tempo em pé, não consegue ficar muito tempo em pé. Então isso ajuda. Às vezes a pessoa trabalhando no trabalho da pessoa, a atividade do dia a dia, a pessoa fica muito tempo em pé ou tem que passar o horário de trabalho todo em pé. Então, se o médico contou, por conta do seu problema de saúde, você não pode ficar muito tempo em pé, e lá no seu trabalho, na sua atividade do dia a dia, você fica em pé, carrega peso, tem que subir escada, então o perito ele vai chegar a uma conclusão que, por conta do seu problema de saúde, realmente você não tem condições de trabalhar. Porque o seu médico detalhou a sua situação, contou com detalhes. Então, muitas pessoas acabam tendo benefício negado. Lógico que todos nós sabemos que, infelizmente, muitas pessoas no INSS têm um benefício negado de forma justamente, até porque às vezes é mal avaliada, a perícia é muito rápida, infelizmente. Isso acontece, que muitas pessoas entram com um processo judicial e conseguem reverter a situação. Então isso fica comprovado que no INSS muitas pessoas têm o benefício negado de forma injustamente, mas às vezes também é por conta também que a pessoa chega lá no INSS e não consegue comprovar porque não tem provas. Às vezes os exames do segurado, exames muito antigos, 1 ano, 2 anos atrás que a pessoa fez, às vezes leva o laudo médico, como eu estou falando, mas às vezes não é um laudo que detalha a situação, conta toda a situação do segurado. Então, às vezes leva um simples atestado. Então, por conta disso, acaba tendo benefício negado. Mas quando você, pode ter certeza, quando você leva um laudo bem feito, as suas chances aumentam. Como eu já falei aqui, não é que vai te garantir o benefício, ok? Não é simplesmente um laudo bem feito que te garante o benefício. Que te garante o benefício, eu já falei aqui o que é a sua incapacidade por trabalho. E lógico, vai depender da avaliação do perito médico também, mas um laudo bem feito, as suas chances aumentam sim. E é muito importante também o laudo na perícia judicial, porque quando você tem um benefício negado no INSS e vai entrar com processo judicial, você vai precisar das provas no processo judicial, porque sem conseguir comprovar também a incapacidade por trabalho na perícia judicial, se você não conseguir comprovar, você não vai receber o benefício. Você vai precisar dos seus laudos médicos para ser no processo judicial, distribuído no processo, para comprovar no final do processo que não tem condições de trabalhar. Vai passar por uma perícia judicial também. Lógico que já falei em outros vídeos aqui que o laudo do perito judicial é muito importante na perícia judicial. Lógico que para o resultado final do processo. Uma decisão positiva é muito importante, mas os seus documentos, os seus laudos fornecidos pelos seus médicos são muito importantes também na perícia judicial, porque o perito judicial ele vai chegar a uma conclusão quando ele for fazer o laudo judicial, na avaliação que ele vai fazer com você presencial, mas também na sua documentação. Referente à validade do laudo, não existe uma regra, uma lei, que o laudo médico só vale por exemplo, se o médico te forneceu hoje, só vale durante 30 dias, 60 dias. Não existe isso, mas é importante que seja atualizado. Atualizado que seja mais próximo possível à data da perícia médica. Por exemplo, se você vai realizar a perícia daqui a um mês, se você conseguir pegar o seu laudo durante esses 30 dias que falta para perícia médica, é muito importante. Lógico, se você tem um laudo que você pegou hoje, só vai fazer a perícia
daqui a 2 meses você não vai conseguir pegar outro, beleza, é o que você tem. Ou daqui a 3 meses é o que você tem, beleza, você não vai conseguir, porque eu sei que não é fácil. Quem é acompanhado aí pelo médico do SUS ou até mesmo convênio, demora muitas vezes para a pessoa conseguir uma consulta, agendar uma consulta. Então às vezes a pessoa pega o laudo médico e vai realizar a perícia e não vai passar mais por consulta com o médico antes da perícia médica. Então às vezes a pessoa não consegue pegar o mais próximo da perícia, mas faça de tudo para você conseguir o seu laudo médico o mais próximo possível da perícia, porque a gente está falando aqui referente à incapacidade para o trabalho, que é para receber o auxílio doença, aposentadoria por invalidez. Para você comprovar a incapacidade para o trabalho, é muito importante que no dia da perícia a sua documentação seja atualizada, para que o perito ele entenda que você realmente no momento ali não tem condições de trabalhar, sua documentação atualizada. Por exemplo, a pessoa chega na perícia, o laudo já é um laudo que a pessoa conseguiu há um ano atrás, os exames tudo já antigo e tal, então dificulta mais ainda você conseguir comprovar sua incapacidade para o trabalho. Então, quanto mais próximo da perícia o laudo for, a data que você pegou o laudo, melhor é. Então, é importante que no laudo o médico, como eu já falei aqui, detalhar a situação do paciente, do segurado, mas também que tenha a data que foi feito o laudo, que tenha informando a quantidade de tempo que você precisa ficar afastado, no caso por auxílio doença. Na verdade o médico ele solicita o afastamento, por exemplo, ele coloca assim, solicita o afastamento, por exemplo, 60 dias, 90 dias, 6 meses, 1 ano. Então é sempre importante, no caso do auxílio doença, que esteja informando o tempo de afastamento que você precisa, o seu médico informando. Agora, no caso, se for para uma aposentadoria por invalidez, se você não tem mais condições de trabalhar, aí o médico ele vai informar que sua incapacidade é total e permanente, você já fez alguns tratamentos e não teve sucesso, então você não tem mais condições de trabalhar, de voltar para o mercado de trabalho de forma alguma. Então, ele solicita a aposentadoria por invalidez. É importante também que tenha a sua identificação, por exemplo, coloque seu nome, ou CPF, RG, por exemplo, e tem a identificação do médico, que é o carimbo do médico, o nome, o CRM do médico, que tenha também, por exemplo, informando, como eu já falei aqui, se você já fez alguns tratamentos e não teve sucesso. E é muito importante que, de forma alguma, que o médico ele não esqueça de colocar os seus dados, como eu estou falando aqui, porque quando você chegar lá na perícia, para que o perito ele entenda que realmente aquele documento, o laudo médico, realmente o médico que forneceu esse documento, ele forneceu esse documento para você. Então é importante que tenha a sua identificação. No caso, às vezes, quando é convênio médico, às vezes tem quando o médico vai fornecer esse documento, esse laudo para você, no começo ali já tem os seus dados, que é a sua data de nascimento, seu nome, às vezes o CPF ou o RG, então já tem esses dados. Mas se não for no caso, se for às vezes pelo SUS ou no caso for uma consulta particular, o médico vai colocar o seu nome. Aí se ele colocar também seu CPF ou RG também é importante para que comprove que realmente esse laudo foi feito para você. Aí, como eu já falei, ali embaixo ele vai detalhar, contar a situação, seu problema de saúde, por que você não tem condições de trabalhar. E ali embaixo ele vai colocar o tempo de afastamento, quanto tempo de afastamento que você precisa. Aí vai colocar o carimbo do médico, a identificação do médico. É muito importante esses detalhes no laudo para que aumente as suas chances de você conseguir receber o seu benefício. Como também o laudo é importante, como também os exames, que os seus exames também sejam atualizados o mais possível que você conseguir. Lógico que, como eu já falei aqui, às vezes a pessoa não consegue fazer novos exames e tal, mas quanto mais você conseguir essas provas, esses documentos atualizados o mais possível, mais próximo da perícia possível, então é muito importante e vai te ajudar a você comprovar sua incapacidade no dia da perícia e, lógico, conseguir receber o seu benefício, beleza? Fica com Deus, boa sorte para você e até o próximo vídeo.